eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito importante que é arrumar o puff. Parece básico, parece simples e na verdade é, só que tem muita gente que tem dificuldade com isso. Então por isso eu vou mostrar para vocês como eu arrumo, tá? A primeira coisa que eu vou falar é sobre o puff em si. Vocês já viram que nós gostamos da gamela e utilizamos a gamela para o posicionamento, tá? Então todas as poses que eu faço, eu utilizo a gamela. Além da gamela, eu uso posicionadores e bola de meia, tá bom? Que é para calçar a gamela em algum determinado posicionamento ou para colocar na borda da gamela também, ó. Levanta, coloca algum posicionador ou uma bola de meia para sustentar, senão a gente coloca o bebê aqui e a gamela baixa de novo, ok? Esse puff, ele tem um buraco já, que eu coloco a gamela, mas se o seu puff não tem problema nenhum, tá? Você pode colocar a gamela da mesma forma e aí você só tem que ajustar ela para conseguir fazer o posicionamento, tá? O enchimento do puff não precisa ser necessariamente pérolas de isopor, tá, gente? No meu caso, eu gosto de encher com pedaços de espuma e pedaços de isopor misturado. Quando você coloca só as pérolas de isopor, cada vez que você vai posicionar o bebê, por exemplo, posiciono, no meu caso que uso a gamela, e eu quero colocar um posicionador, quando eu empurro o posicionador, automaticamente eu empurro as bolas, as pérolas de isopor do lugar, elas se deslocam. E aí acaba que eu faço um buraco para colocar outra coisa em cima, então não resolve o meu problema. Por isso eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Agora como eu arrumo? Eu uso para forrar, a primeira coisa que eu faço é forrar com 2 mantas de microfibra, tá? Não importa a cor, mas quanto mais neutro, melhor. Então eu uso elas dobradas em 2 partes. Essa aqui, se eu não me engano, é de solteiro, mas às vezes a de solteiro fica muito pequena. E uma de casal fica melhor nesse caso. Então eu coloco aqui a primeira. Essa segunda aqui, se eu não me engano, é de casal. Ela é um pouco maior, então eu prefiro assim. E coloquei a segunda. Ela tá dobrada em 2 partes, tá? Quando eu coloco a manta aqui, ó, eu tenho que reparar sempre nesses frisos que ela forma. Então eu venho aqui, ó, e vou empurrando esse friso para trás, até que ele saia. Porque o que acontece? Se eu deixar o friso, a manta que eu colocar em cima dessa vai marcar. Então você tem que tirar todos os frisos, ó. Eu gosto de deixar um pouco mais pra frente aqui, ó. Senão ela também forma uma bola e um friso grande. Às vezes o friso tá bem embaixo, ó, em alguma dobra que você não tá vendo. Então você coloca a mão por baixo e vai puxando. Ó, livre de frisos, tá? Aí você pega aqui, pra quem vai usar gamela, e ajeita bem aqui, ó. Agora que tá lisinho, eu vou colocar a minha manta. Pra colocar a minha manta, uma outra coisa importante é o seguinte. Essa vai ser a minha manta principal. Só que eu tenho que colocar uma base por baixo. E isso serve pra todas as outras mantas, tá? O ideal é que você consiga um tom parecido. Porque se eu pego uma manta como essa aqui até que ela tem os pontos bem fechadinhos. Mas tem alguns casos, eu até tenho um exemplo ali, depois eu mostro mais, em que a manta fica transparente. Ela tem, por causa do detalhe dela, ela fica transparente, ó. E aí você acaba vendo o outro lado se você não tem nenhum fundo. E se você tem um fundo de outra cor, você vai ver um pouco dessa cor aqui na sua manta, ela vai interferir na cor, tá? Então o ideal é que você consiga usar, você pode comprar malhas. Compra em lojas de tecido malhas simples só para usar de baixo, para fazer o seu forro. Ó, coloquei a primeira camada e agora a minha camada principal. Eu tô com um exemplo de manta que eu posso usar ela dos 2 lados, tá? Essas mantas que eu vou usar como exemplo aqui são da New Prop. Então, essa manta eu posso escolher que lado eu vou usar. E essa é uma das mantas em que no material de vocês tem várias fotos com exemplos de várias formas que a gente utilizou ela no puff. Então depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma também. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia.
coloquei a segunda camada, que é a minha manta principal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é prender. Eu uso esses grampos, tá? Se for muito menor do que esse, fica ruim, ele não segura muito bem. Se for muito maior, fica ruim porque é muito grande. Então, eu acredito que esse seja um tamanho médio. Tem menores do que ele e tem maiores do que ele. Além disso, tem que cuidar, porque tem alguns que são muito duros. Então, se vocês puderem comprar numa loja física, é melhor, porque daí vocês podem testar aqui, ó. Se for muito duro, fica ruim não é muito prático para ficar colocando também. Aí eu vou prender aqui, ó, nas laterais primeiro. Ó, percebam que a manta, ela tá com uma marca aqui, ó, que é marca de dobra. É comum, porque no meu caso, as minhas mantas ficam guardadas dobradas. Se você tem espaço no seu estúdio para guardar elas em cabides, é muito melhor. Mas eu não tenho essa possibilidade, então como elas ficam dobradas, eu acabo tendo esse problema com as marcas, tá? Mas não é um problema no caso desse suporte aqui, que a gente consegue colocar toda a extensão da manta bem puxada. Então ela desamassa tudo. Se você tem para qualquer outro suporte que você utilizar, seja tripé ou algum outro tipo de suporte, o ideal é fazer com que a manta fique totalmente esticada, tá, gente? Senão vocês vão ter trabalho na pós-produção. E é um trabalho que é desnecessário, você pode evitar. Aqui, ó, essa região de trás, essa manta, ela é bem molinha, ó. Então se eu deixasse, mesmo que eu deixasse ela totalmente esticada, eu não ia ter problema em posicionar o bebê, mas vocês precisam cuidar. Tem algumas mantas que são um pouco mais firmes, que são menos maleáveis. Se você esticar muito num suporte como esse, o bebê fica para cima. Ela tem como se fosse uma rampa, vamos dizer assim. Só que aqui quando você coloca o bebê, a manta se molda de acordo com o bebê, ó. Ó, imagina que eu estivesse colocando o bebê aqui. Se você tem uma manta que é muito firme e não estica, não é tão maleável, ele não vai afundar. Então você tem que sempre tomar esse cuidado para não esticar demais a manta, tá? Tem que deixar uma folga. Então aqui eu sei que ela vai baixar se eu precisar. Aí aqui na frente eu coloco aqui, ó. E do outro lado, também aqui na mesma altura, mais ou menos do lado de lá, ó. Vocês perceberam que quase toda a marca aqui sumiu? E agora olha só, a parte da frente eu só vou colocar no final, depois que eu posicionar o bebê. Por quê? Se eu prender agora, eu vou posicionar o bebê. Aí se eu quero colocar um posicionador, eu vou ter que tirar o grampo para colocar um posicionador embaixo. Então antes de prender lá na frente, eu vou posicionar o bebê. Olha só, nenhum friso, tá vendo? Tá lisinho. Aqui eu tenho elasticidade suficiente para trabalhar se for necessário. E se eu precisasse colocar um posicionador aqui ou uma bola de meia, olha só. Eu ergo aqui todas as camadas, levanto e ó, aí eu abaixo. Se eu precisar, fizer algum friso, alguma coisa, eu vou puxar os dois lados e prender com o grampo. Viram? É bem simples mesmo. Aí aqui, nesse caso, lá no material que a gente falou de alguns exemplos, eu tiro aqui o grampo. Vamos supor que eu quis fazer o bebê cobertinha. E aí eu pego a ponta aqui da manta, ó, e cubro o bebê. Quando nós fazemos esse tipo de posicionamento, é dessa forma que a gente utiliza a manta, tá? Só para vocês terem uma ideia. Solta o prendedor aqui e cobre o bebê. E agora, aproveitando que a gente tá falando de puff, de manta, eu vou falar um pouquinho sobre texturas para vocês. Eu tô com 3 texturas aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença aqui das 3, tá? Eu tenho aqui 2 texturas lisas, só que elas são lisas um pouquinho diferente, ó. Elas são lisas de cor, mas a textura delas é um pouquinho diferente. E aqui, uma textura bem trabalhada, tá? Então eu vou falar um pouquinho das 3. Eu vou começar com essa aqui. Quando eu tenho uma manta que é bem lisa, é muito legal eu trabalhar com textura em cima dela. Então eu posso, por exemplo,
pegar um wrap que tem mais textura ou qualquer outra camada, ó, ele é diferente desse aqui, por exemplo, que é mais liso. Então, se eu coloco liso com liso, ele não fica tão legal. Você pode misturar para ele ficar ainda mais gostoso. Aqui, por exemplo, uma roupinha, se você for colocar, você pode colocar uma roupinha com mais textura e até mesmo com mais cores. Vamos supor que eu fosse fazer menina nesse azul. Ó, posso colocar uma coisa com mais textura também. Coloco um bichinho junto. Enfim, então quando eu trabalho com uma manta lisa, não necessariamente todas as vezes eu vou fazer esse tipo de mistura, tá? Às vezes eu gosto de deixar só a manta e só o bebê peladinho. Mas de vez em quando eu quero compor, então eu componho dessa forma que eu expliquei. Misturando textura, tá? Só que aí, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma manta que já tem muita textura. Imagina você com uma manta dessa e misturar um wrap desse junto. Não vai ficar horrível, mas olha quanta textura misturada. E é uma textura que acaba que parece um pouco uma com a outra. Então tem que cuidar com esse tipo de mistura, tá? Eu usaria coisas mais lisas. Roupinha, talvez só um detalhe de um bichinho. Uma roupinha mais lisinha, sem muita renda. Ó, se eu misturo dois tipos de texturas assim, não fica tão legal. Então você só tem que tomar esse cuidado. E essa terceira manta é uma manta lisa, só que é uma manta lisa que ela tem uma textura quase que carneirinho, só que baixo, sem ser um pelo alto. Então aqui é legal, ó, você pode pegar, por exemplo, misturar. Ó, eu peguei um travesseiro que além de ter textura tem cores misturadinhas e eu posso enrolar o bebê num wrap e colocar um bichinho. Tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Você pode colocar o bebê só peladinho também, mas você tem como variar bastante coisa em cima disso. Isso é bem legal. Se eu usar uma roupinha com textura, também vai ficar legal. Porque aí eu tenho textura em cima de uma textura mais lisa. Você pode variar bastante nesses casos, tá? A dica que eu dou é essa. Quando você tem uma manta com muita textura, evite misturar acessórios com muita textura também. Então, manta com muita textura, acessório mais liso. Manta mais lisa, pode usar nos acessórios com mais textura e fazer mais combinações. Feito? Espero que vocês usem bastante essas dicas e boas fotos para vocês!